Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Eu quero te convidar, vamos juntos entrar em adoração ao Senhor, vamos juntos declarar que ansiamos por estar mais perto do Senhor, ansiamos por estar neste lugar em que nós o adoramos, o louvamos e rendemos graças a Ele, porque o Senhor é digno. Aleluia. Onde você estiver, feche os seus olhos. Comece a agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está a fazer e ainda fará. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua mão forte sobre cada um de nós, Senhor. Obrigada por tudo o que estás a fazer em cada um de nós, Senhor. Ansiamos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Perto eu quero estar, perto eu quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. É tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei.
circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Senhor, te louvarei, e não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito sobre nós. Todo homem que espera em ti é aquele que tu consideras as pobres ovelhas, que não eram ricas de obras, mas aquelas, ó Deus, que esperavam por um Redentor que as pudesse comprar, resgatar e restaurar. E tu dissestes que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Porém, tu tens vida e a própria vida de Deus para nos dar. Nessa noite nós queremos celebrar a oportunidade de termos comunhão com teu Espírito por meio de Jesus Cristo e assim, ó Deus, andarmos na verdade sem falsidade naquilo que nos chamastes a viver. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Espero que a paz possa abundar em teu coração e guardar a tua mente em perfeita paz. Amém? Joana, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu acredito que o tema que eu vou trazer hoje é um tema bastante pertinente. Talvez um tema um pouco abusado pela negligência, no sentido de não se dar a devida atenção a uma área tão importante nas nossas vidas. Aqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, queria deixar também a informação do nosso grupo ou nosso canal no WhatsApp, amém? E que nós pudéssemos fazer isso, aderir a essas formas de comunicação, amém? Eu vou pedir a Joana que me ajude a ler, amém? Nesse ponto. Quero abordar hoje sobre o poder da associação. Eu quero olhar contigo sobre a maneira como Jesus fez a sua obra. Já deste conta, Joana, que Jesus não teve uma escola bíblica? Jesus não criou um seminário bíblico, nem do Velho nem do Novo Testamento. Jesus não fez nada do que ele fez, senão pelo poder da associação. E o reino que ele transferiu aos homens, ele o fez por meio da associação. Eu recomendaria esse livro, Plano Mestre de Evangelismo, de Robert Coleman. É um livro muito importante, se nós tivermos um interesse em crescer nas coisas de Deus. Eu vou só fazer uma abordagem rápida sobre este livro. Robert Coleman, no passado,
foi professor de evangelismo e diretor do Instituto de Evangelismo do Ministério de Billy Graham. Ok, o porquê que eu quis fazer essa referência? Billy Graham é um dos evangelistas do último século, conhecido pela eficácia e, assim dizer, as multidões que ele conseguiu impactar, a influência que ele teve nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos. Acho que ele não transcendeu só as fronteiras dos Estados Unidos, mas ele transcendeu as fronteiras, os limites das paredes da igreja. Onde o Billy Graham chegou momentos em que o Billy Graham foi o porta-voz da Casa Branca para a Rússia, ou naquilo que era conhecido a União Soviética. Ele é que fazia ponte entre os dois, e no tempo da Guerra Fria. Tanto é que o Billy Graham tem uma campanha de evangelismo na União Soviética no tempo do comunismo. Então, é muito interessante ver o impacto desse ministério. Porém, eu estou mesmo a apontar especificamente para a característica do seu ministério, onde multidões e multidões eram vistas nas reuniões. Lembro-me que uma reportagem do jornal nos Estados Unidos dizia: é mentira que ele reúna todas essas multidões. Então nós vamos lá ver. Então eram eles os jornais que faziam campanha publicitária gratuitamente, com o intuito de denegrir ou de fazer desacreditar naquilo que estava a ser feito, e de repente o que nós víamos era eles a impulsionarem ainda mais. Então multidões e multidões. Porém, ele era o professor daquela escola de evangelismo. E de repente ele escreve um livro que nada tem a ver com reunir multidões. Normalmente, para uma campanha, um grande ministério que envolvia-se naquele nível, ele falaria da sua experiência em reunir e mobilizar multidões. Mas ele fez o oposto. Talvez eu acho, talvez por reconhecer algo que faltava, uma vez que ele já teve aquela experiência, que infelizmente é o desejo, é o foco de muitas pessoas. Quando eu digo infelizmente, por quê? Porque a Bíblia diz que em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar. Às vezes nós fazemos juízos de valores, dizemos: uau, grande igreja, grande movimento, grande obra de Deus, porque nós estamos a ver as multidões. Mas dessas multidões, quantos serão do Senhor? Dessas multidões, quantos serão trabalhadores eficazes no reino dos céus? E então o Senhor nos disse: vede que faças conforme a palavra que vos tenho dado. Então, algo que tem estado no meu coração é não fazer necessariamente, mas fazer conforme. Algo que está no meu coração é ter até mesmo a consciência que a vontade de crescer, que muitas das vezes, se calhar mascarada pelo amor ao Senhor, amor às almas, essa vontade de crescer torna-se um desprezo em como fazer a obra do Senhor, desprezando-o, alegando ou usando o nome dele, nós fazemos o que nós achamos. E Robert Coleman, ele escreve um livro, não nas campanhas de evangelismo de Jesus, mas nos discípulos de Jesus. Ele escreve um livro sobre alguns temas que vou só passar aqui a ler rápido. Em vez dele pegar quantos milagres, o que aconteceu e ali, ele pega em termos de como Jesus reproduziu, como ele multiplicou, como ele supervisionou a obra, como é que ele fazia delegação e demonstrava aos discípulos. E nessa noite eu quero falar de um dos temas que é o poder da associação. Okay? O poder da associação. É algo muito interessante porque é se calhar aquilo que é negligenciado. Eu tenho estado a falar sobre a reforma na igreja, tenho estado a falar sobre a real condição da igreja nas escrituras e versus aquilo que nós vemos. Quando nós olhamos para a igreja hoje, por exemplo, há anúncios que são feitos do género: olha, temos a ceia no primeiro domingo ou no primeiro último do mês,
vamos ter esse evento e aquele evento. Tudo isso é antibíblico. Todas essas coisas são, eu vou dizer assim, um modismo que entrou depois da desassociação da doutrina dos apóstolos. Foi um modismo que entrou, foram hábitos que entraram dentro da igreja, não eram hábitos do Senhor. Não foi assim que os apóstolos conviveram com o Senhor. Quando nós olhamos para o tema de hoje, associação, rapidamente, Marcos capítulo 3, no versículo 13 ao versículo 15, quando nós olhamos para a igreja primitiva e olhamos para Jesus com os apóstolos, quando nós falamos da última ceia, é interessante que é dado para nós esse tema. O título é A Última Ceia. O que isso significa? Para os judeus não foi a última ceia. Por que se faz uma menção da última ceia? Foi a última ceia que Jesus teve com os apóstolos. Onde é que isso aconteceu? Foi num templo? Não foi. Se nós hoje perguntarmos a um cristão, a um membro da igreja, o que são festas de amor, ele não sabe. Se lhe perguntares a um cristão evangélico ou católico o que é Eucaristia, o católico vai dizer que a Eucaristia é uma coisa feita dentro da igreja católica. O evangélico vai dizer a mesma coisa. Mas a Eucaristia eram as festas de amor. Quando nós falamos da última ceia, é na realidade a festa de amor. É a festa de amor que os apóstolos avisavam, cuidado, porque são esses que entram pelas casas, destruindo as vossas festas de amor. A festa do amor era feita numa casa, sentados à mesa. Os maiores ensinos, os maiores milagres. Lembra quando Jesus curou o paralítico? Eles estavam numa casa, romperam a telha. Lembra quando Jesus estava sentado naquela casa e o fariseu disse, se ele fosse profeta, saberia que ela é prostituta? Estava sentado à mesa numa casa. A maior parte dos eventos do Novo Testamento que nós conhecemos, eles deram-se numa casa ao redor de uma mesa. Mas nós hoje, a igreja contemporânea, completamente desviada ou até mesmo não por falta de conhecimento de que essa era uma realidade. Então, nessa noite, o poder da associação, nós começamos por Marcos, capítulo 3, verso 13 ao verso 15. E chamou para si os que vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a curar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Glória a Deus. Eu vou pedir, Iona, que tu faças rapidamente, observes aí, e vocês lá em casa, que vocês façam o mesmo. O que é que Jesus deu aos apóstolos? No versículo 14 diz assim, e os mandasse a pregar. Mandasse-os pregar. Depois disso, no versículo 15, o que é que o Senhor lhes deu? Para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Glória a Deus. Curar enfermidades e expulsar demónios. Eles tinham, da parte do Senhor, a missão de pregar, curar doentes e expulsar demónios. O próprio Senhor Jesus disse, muitos dirão, Mestre, em teu nome pregamos, expulsamos demónios, curamos doentes. E eu direi, não vos conheço. Se nós pegarmos num jovem entusiástico nas coisas de Deus hoje, a primeira coisa que ele vai ter é um fogo para pregar. Os nossos jovens é exatamente isso que nós ensinamos, a necessidade de partilhar o Evangelho. Então, fogo por pregar o Evangelho, por curar doentes, expulsar demónios, o poder de Deus. Mas quando tu vais analisar, Jesus comissionou eles para pregar, expulsar demónios, curar doentes, depois de eles estarem com Jesus. Eu fiz propositadamente essa ponta. Eu apontei para esse versículo propositadamente.
Porque nós lemos, a primeira ênfase foi, e Jesus chamou-os para eles estarem com ele. Mas nós atentamos para o fazer a obra dele. O pregar, o expulsar, o curar. Mas o critério para que eles pudessem pregar, expulsar demônios, curar doentes, era que eles tivessem estado com Jesus. Atos 19, os filhos de Seba foram em nome de Jesus a quem Paulo prega. Vos conjuro. E os demônios disseram, conhecemos a Jesus, já ouvimos falar de Paulo. Quem são vocês? Quando é que eles ouviram falar de Paulo? Quando é que eles ouviram falar de Paulo? Porque era evidente, diz a Bíblia, que eles tinham estado com Jesus. No livro de Atos, quando os apóstolos são questionados, amém? Os apóstolos são questionados em capítulo 3 de Atos. Glória a Deus, amém? O homem foi curado. E quando esse homem paralítico é curado, eles começaram a questionar a Pedro. Atos 4, depois, eles dizem aqui assim, no versículo 16, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não os podemos negar. Mas para que não se divulgue mais então esse nome, amém? Ameacemos-los e disseram-lhes absolutamente não falassem a ninguém, nem ensinassem o nome de Jesus. O falar ou ensinar era pela associação. Ok? Rapidamente nós olhamos e vemos aqui, eles dizerem, é notório que eles tinham estado com Jesus. Marcos capítulo 3, novamente, versículo 14. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Que estivessem com ele, para depois irem pregar. A questão é que nessa noite eu te faço a pergunta. Tu já estivestes com ele? Tu tens estado com ele? A associação. Já o sol vem, deixa-me ir. E ele disse, não te largarei, até que mudes a minha sorte. E o anjo lhe perguntou, como é que te chamas? Ele disse, Jacó. Entendendo o nome de Jacó no hebraico, Yaakov, entendendo o hebraico, Yaakov, AKV, que significa calcanhar. Ele estava agarrado ao calcanhar do anjo. Disse, eu não vou soltar o teu calcanhar. Repare bem o poder da associação. Jacó não se largou do calcanhar do anjo. Ele foi transformado de Jacó para Israel. Isaías 43. A Jacó eu criei, a Israel eu formei. Como é que Deus lhe formou? Na associação. Elias disse a Eliseu, fica aqui, eu vou adiante. Ele disse, tão certo quanto vive o Senhor, que eu não te deixarei. Então, Eliseu lhe foi perguntado, o que me pedes? E eles disseram, se vires. Isso é muito interessante. A minha pergunta é, nessa noite, consegues... Eu te pergunto, a primeira pergunta que eu fiz, tens estado com o Senhor? Quando Eliseu pede a dupla porção do manto, Elias lhes disse, coisa dura me pediste, mas se vires. A pergunta é, tu tens visto o que Deus tem feito com o teu pastor? Tu tens visto? Porque os filhos da escola dos profetas, em Betel, em Gilgal, em Jericó, Jordão, eles chamaram Eliseu e disseram, hoje Deus vai levar o teu senhor. E Eliseu respondeu, eu também o sei, calai-vos. Mas não foi Elias que lhes disse. Todos eles tinham a habilidade de ver o que Deus estava a fazer com o líder deles. Porque todos eles estavam e tinham estado com o Senhor. O grande problema na nossa vida é que nós temos nos associado a pessoas que nunca tiveram com o Senhor.
pessoas que falam em nome do Senhor, cantam em nome do Senhor, mas eles não tiveram com o Senhor. Já em Atos, era notório, não podia se negar. Quando descobriram que eles eram indoutos e letrados, não sabiam ler nem escrever, eles sabiam que eles tinham estado com Jesus. O mundo sabe que você tem estado com ele. Verso 14, Marcos 3. E chamou-os para estarem com ele e para irem pregar. Pregue somente depois de ter estado com ele. Eu não te disse, esteja com ele para antes de pregar. Eu te disse, pregue em função da tua comunhão com ele. Curar doentes é fruto da comunhão que eu tenho com ele. A compaixão que eu vejo nele e o amor que ele derrama pelas almas me compele a ir curar doentes. Expulsar demônios será um exibicionismo do teu poder, da tua grandeza, enquanto você não tiver o mesmo amor que ele tem por aquela alma que está oprimida por Satanás. Então você vai fazer a opressão daquela pessoa a oportunidade de você se exibir. E ele chamou-os para estarem com ele. Nos dias de hoje a pergunta é, nós sabemos ter esse nível de comunhão? Porque o testemunho apostólico, em 1 João capítulo 1, rapidamente, se você abrir comigo 1 João capítulo 1. Era desde o que ouvimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, agora você tem que definir o que é andar em trevas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz nas trevas, jaz no maligno. Então, o pensamento do mundo, se te afeta, você está mentindo dizendo que você tem comunhão com Deus. Queridos irmãos, vou tocar aqui num ponto aberto publicamente. William Seymour, cego de um olho, por causa da segregação, Charles Parham não permitiu, ou falou com ele e disse, infelizmente eu não posso te deixar entrar, por causa da segregação racial. Mas eu vou deixar a porta aberta para que tu possas captar a mensagem. William Seymour é conhecido como o fundador da Igreja Assembleia de Deus, em Azusa, nos Estados Unidos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se a nós nos dissessem, por causa do teu tom de pele, não te posso deixar entrar, mas vou deixar a porta aberta, o que aconteceria? Será que a Assembleia de Deus teria nascido? Porque se você diz que você tem comunhão com Deus, mas você anda na mesma maneira de pensar que o mundo tem, então você é mentiroso. Por que o Charles Parham não invocou injustiça, racismo e qualquer coisa do gênero? Porque nele estava o Espírito de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele estava morto para aquelas mentiras. Ele estava focado nele. Que ele literalmente ignorou a injustiça. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da fé, prossigamos a carreira que nos está proposta. Quando William Seymour
ouviu a mensagem, o Espírito de Deus não desceu naqueles que tinham aqueles problemas de loucura na mente deles, mas desceu sobre um cujo coração não se ofendeu, sobre um cujo espírito, que não andava no espírito das trevas desse mundo. E quando o Espírito Santo desceu sobre ele, as reuniões dele aboliram a segregação. Por causa de um homem que não se ofendeu com a loucura dos outros, mas era cheio do Espírito Santo. José foi vendido como escravo. E ele não adotou o sistema desse mundo. E quando vieram ter com ele, perguntaram: há alguém que possa ter o Espírito de Deus como esse tem? Você não pode ter o Espírito de Deus e andar debaixo da influência das trevas desse mundo. Você não pode. Repare bem o que eu estou a dizer. Você ouve hoje cristãos a falarem isso de bom tom, boca cheia, abertamente, mas eles não estão a dar conta que a única coisa que eles falam é exibir o espírito desse mundo. É exibir as trevas com quem eles andam. Quer entender o que eu estou a dizer? Repare só bem o que eu te vou dizer. Você que está em casa hoje, aqui eu vou só fazer um parênteses, amém? Se depois quiser desligar o live, não faz mal. Mas repara bem. William Seymour, nos Estados Unidos, negro, cego de um olho. Ou seja, ele tinha tudo para gritar de inferioridade, é o que eles diriam. Ele tinha tudo por quê? Porque é isso que eles diziam. Porém, ele não fez nada disso. Como Bartimeu, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Também Bartimeu não é qualquer um. Bartimeu é filho de Timeu. Bartimeu. Timeu foi cego. Timeu foi morto. O Timeu, o pai de Bartimeu, foi morto pelo Império Romano. E para evitar a revolta, a vingança do filho dele, cegaram ele. Porém, em vez dele ficar ofendido com a opressão que estava acontecendo ali, a esperança dele estava naquilo que os judeus hoje têm ainda, infelizmente. A esperança, a expectativa de que Deus estaria a enviar o Messias ben Davi. Ou seja, o Messias filho de Davi. Então, quando ele está a dizer filho de Davi, ele está a dizer Messias. Tem misericórdia de mim. Ele está a dizer aquele que Moisés anunciou. Por que a cegueira, a morte do pai dele, a cegueira causada por injustiça, não lhe desviou da fé dele? Deixa eu dizer uma coisa. O que é que tem mesmo feito com que você se desassocie de Jesus? Porque se você, ele disse, temos comunhão com ele, mas se temos trevas e dizemos que temos comunhão com ele, somos mentirosos. É mentira. É impossível você ter comunhão com Deus permanecendo afetado na lógica do espírito de trevas desse mundo. Eu não disse que nada dessas coisas estão certas. Eu estou a me perguntar, aonde é que estão os teus olhos? Eu elevo os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. Jó tinha feridas. Jó perdeu 10 filhos. Perdeu todas as riquezas. A louca da mulher dele estava lá a falar as coisas que falava. Os amigos lhe acusavam. E Jó olhou para o alto. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve ele se levantará. Ouça o que eu te vou dizer novamente. William Seymour tinha a possibilidade de argumentar exatamente isso. Que o mundo lá fora fala. Mas ele não se ofendeu. Hoje dizem religião do branco por causa dessa ofensa. A mim dizem, para os membros da minha igreja, vá aceitar que o branco te colonize porque eu estou a pregar o evangelho. Porque eles têm esses problemas raciais. Mas deixa eu só te explicar uma coisa. Vocês lá em casa, vocês já viram que nós falamos tanto de racismo? Mas somos mesmo nós que sem escrúpulo vamos buscar aquela menina lá na província, lá no Quimbo. Porque não, o pai dela não tem condições. E você tem. Então você pega e diz, vou lhe tirar da casa do pai e da mãe dela. Para ela comer, dormir e estudar. Mas repara bem, que ela é a menina que faz todas as coisas. Ela é empregada
que você não quer argumentar. Porque se você pegar nessa mesma menina e lhe levar, preste bem atenção, se for um estrangeiro a pegar nesta mesma menina e fazer o que você diz que é tua sobrinha, que te chama tia e que faz as coisas na tua casa, se você visse um estrangeiro a fazer isso, você ia alegar que isso é racismo, que isso é escravatura. E você faz de boca cheia, alegando que ele não tem isso, que ela não tem aquilo e que você tem. Você faz isso de boca cheia. Se dizemos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas. Efésios 4:17. Portanto, não andemos mais na vaidade do pensamento, como andam os gentios, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida que há neles. Separados da vida que há neles. Pela falta de conhecimento, pela ignorância de Deus, pela falta de conhecimento de Deus. Eu sou assim, nós somos assim, nós gritamos, nós falamos alto. A Bíblia em Efésios 4 diz, portanto, deixai a gritaria. Efésios capítulo 4. Ok? Eu vou rolar a bola. Se você quiser desligar, ainda vai tempo, para não se escandalizar, porque a verdade é exatamente o assunto que você tem que lidar. No verso 29, não saia da vossa boca palavras torpes, senão a que promove edificação, para que dê graça aos que as ouçam. Não entristeça o Espírito Santo, do qual estás selado para o dia da redenção. Como é que se entristece o Espírito Santo? Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera e gritaria. Devolve, mas é a menina lá em casa, do pai dela. E já deste conta que nunca vão buscar rapaz? Para levantar assunto. Exatamente isso. Mas são os que alegam racismo. Meu Deus. Continuando. E blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. O que? Amargura, ira, cólera, gritaria. Todas essas coisas entristecem o Espírito Santo. Agora deixa eu te explicar uma coisa. É clinicamente provado hoje que a gritaria, uma pessoa que grita, ela começa a criar distúrbios. Mas nós entendemos espiritualmente, nos grupos que fazem uso de yoga e coisas assim, um dos aspectos da yoga é gritar. E eles dizem que eles gritam até se esvaziarem para depois serem cheios de uma força espiritual. Meu Deus, a gritaria enfraquece espiritualmente e você depois se torna apoderado ou possuído por um demônio. Então, se você me diz, como eu ouço dizer, eu nasci assim, nós somos assim, nós não somos brancos, nós gritamos, desculpa, a gritaria não é nada disso e daquilo. É um hábito demoníaco que te enfraquece espiritualmente para depois você ser apoderado de um espírito de ira. E a Bíblia diz, não deias lugar ao diabo. Não entristeças o Espírito Santo. Se dizes que tens comunhão com Deus e andas debaixo de trevas, as trevas influenciam o pensamento e o comportamento, os modos. Logo, quando falamos de modos, estamos a falar de frutos do Espírito Santo. Logo, a falta de modos são frutos da carne. Se você analisar agora em Gálatas capítulo 5, diz o quê? Que os frutos da carne têm a sua característica. Alguns deles aqui estão explanados no verso 19 em diante. Mas ele, repare bem o que ele diz. Prostituição, impureza, lascívia, emulações, iras, plejas. Isso são frutos da carne. Um povo que só discute, que só grita. Repare bem, que está sempre ofendido com isso. Falsos ensinos também faz parte. Invejas, homicídios. O homicídio começa no coração. Aquele que disser ao seu irmão sem causa raca será digno do fogo do inferno. E você tem isso. E você diz, são nossos hábitos. Por favor, veja bem o que você está ouvindo. Veja bem o que as pessoas dizem. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Essas coisas fazem parte de alguém debaixo da influência de trevas. Alguém que tem isso, ele é mentiroso dizendo que tem comunhão com Deus. Porque na realidade ele está a explicar que ele tem comunhão com as trevas. Ele não tem comunhão com as coisas de Deus.
E a Bíblia diz, o fruto do Espírito é o amor, é gozo. Cadê teu gozo, querido irmão? Cadê teu gozo, querida irmã? Toda hora você sofre, você sofreu. Toda hora clamar de injustiça. Toda hora. Come on, igreja. Quando José disse, intentaram vocês pro mal, mas Deus intentou pro bem. O que ele está dizendo? Deus disse, vou cumprir a palavra que te dei. Mas os irmãos deles, movidos na ira, na inveja, disseram, não, vamos lhe vender. E vamos ver o que será dos sonhos deles. E agora eles sentaram para assistir Deus a operar a favor dele. Todas as coisas cooperam para o bem do que ama Deus. Querido irmão, eu queria nessa noite te ajudar. Você acredita que Deus está no controle da tua vida? Você diz que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Mas logo a seguir você diz, ai o que eu sofri. Ai o que eu sofri. E se José tivesse dito isso? Ele nunca teria sido governador. Salmo 73, Asaf disse, enquanto eu não entendia as coisas, eu era embrutecido como um animal selvagem. Sentia picadas nos meus rins. O que é que ele está a dizer? Começou a ter doenças. Começou a ter doenças nos intestinos, nos rins. Artrite, reumatismo, cada ofensa. Mas ele disse, depois quando eu entrei no teu santuário, compreendi todas as coisas. E Jesus disse, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que eles fazem. Como assim? Eles não sabiam que estavam a matar Jesus. Eles sabem, Senhor. O que Jesus está a dizer? Porque eles intentaram para uma coisa, mas Deus intentou para outra. Então a intenção do mundo é a escola de Deus para forjar em ti o que Deus intentou para ti. Se você realmente entendeu a redenção, você não devia mais estar a lidar com traumas da infância. Desculpa. Ei, pastor, isso é muito duro, não faz assim. Não, desculpa, mas psicólogo de plantão, ouça. Enquanto eu não entendi, eu era embrutecido como um animal selvagem. Mas depois de entrar no teu santuário, compreendi todas as coisas. Em 2005, na Inglaterra, foi quando houve os atentados terroristas, explodiram autocarros e nessa altura eu pregava o evangelho nas ruas de Londres. E para muitos que dizem que islamismo é uma religião de paz, você não entende que aquilo é atividade demoníaca no seu mais elevado nível. Como eles dizem, eu te odeio por amor a Allah. Eu te odeio por amor a Allah. Uma característica muito interessante, nos dias em que eu pregava o evangelho nas ruas de Londres, em dado momento um jovem muçulmano muito alto encontrou-me a pregar o evangelho na rua. E ele começou a gritar Allahu Akbar à minha frente por 25 minutos. Mas aquilo tinha sido dias antes dos atentados, ou dias depois, perdão, dos atentados. Não muito distante tinha arrebentado uma bomba com pregos. Não muito distante, a uns 15 minutos. E de repente, quando a população viu ele a gritar na minha cara, Allah é grande, imagina todo mundo a dispersar. Eu fiquei 25 minutos a lhe responder em línguas. Ele falava em árabe e eu continuava a orar em língua. A minha equipa dizia, Mauro, vamos sair. Eu disse, não. Eu se saio, vocês nunca mais voltam. Eu disse, não tem como. Se eu saio daqui a fugir dele, essa equipa nunca mais vai ter ousadia de pregar o evangelho na rua. Eu disse, não vou. Eu continuei a orar em línguas 25 minutos enquanto ele falava em árabe. De repente, meu espanto da equipa que estava ao meu lado. Ele fez, prazer em falar contigo. Eu não sei o que ele entendeu. Mas ele entendeu que enquanto eu falava em línguas, ele me entendia em árabe. Cuidado, diz a Bíblia, com as más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Você senta com homens que não têm comunhão com Deus, eles vão te falar da falta de comunhão com Deus. Eles vão criticar oração em línguas. Eles vão criticar dízimos e ofertas.
Eles vão criticar santidade. Eles vão criticar tudo que são as joias, as pérolas da tua fé. Os fundamentos da tua fé. Porque ele não entende. Então ele vai te explicar em função das trevas que operam nele. Um homem é conhecido pelas companhias que ele guarda. Uma mulher é conhecida pelas companhias que você escolhe. Porque eu vou olhar para ti, desculpa só, por que você está ferida? Por que você está ferida? Por causa da tua escolha. Então os teus valores são aqueles. Logo, a pessoa vai pegar e lamentar a sua vida toda porque está ferido, está ferido. Você está ferido pelas coisas que você honrou. O problema não é aquela ferida, é o que você honrou. Quando eu compreendi todas as coisas, disse Asaf, quando eu compreendi todas as coisas, então entrei no santuário e compreendi todas as coisas. A resposta está no santuário, está na presença dele. E ele o chamou para estarem na presença dele. Hoje nós falamos pregar o evangelho, expulsar demônios, curar doentes. Se eu não tivesse testemunho ou evidências, se vocês não fossem essa evidência disso que eu faço, do Senhor me usar em pregação, em expulsar demônios, em curar doentes, então poderia parecer que é uma crítica a isso. Mas não, vocês conhecem o meu ministério. Vocês sabem a minha entrada, vocês sabem a minha saída. O que nós estamos a falar é do poder de andar na sua presença. Eu não te deixarei, disse Eliseu. Mas ele não lhe deixou somente. Ele estava a ver o que Deus estava a fazer com Samuel, com Eliseu. A minha pergunta, com Elias, a minha pergunta nessa noite para ti: o que é que Deus, o teu Deus, tem feito com o teu pastor? Quando nós hoje oramos e jejuamos, e as pessoas dizem que Deus falou com elas, veja, em Gilgal, em Betel, em Jericó, depois passaram o Jordão, na escola dos profetas, em lugares diferentes, todos eles ouviram a mesma coisa. O poder da associação, você ouve a mesma coisa. Fruto da carne, heresias. Ele já está a começar a falar do problema da divisão, da falta de associação. O que é que você tem ouvido? Você tem estado na presença do Senhor? Moisés viu a sarça ardente. Deus disse a Arão, vai ao encontro de Moisés. E Moisés denunciou as palavras, as obras e a visão. Arão não viu a sarça ardente, a sarça estava a arder em Moisés. Mas Moisés anunciou a Arão o que Deus lhe falou. Falou e fez as mesmas obras. E Arão creu. Arão pegou nisto e foi falar com os anciãos. E então Deus confirmou a palavra de Moisés, não de Arão. Repare, Moisés viu, Arão não viu. Arão, pela associação, creu. Os anciãos não viram, mas pela associação creram. A mulher samaritana era uma ferida, uma mulher ferida. Vai buscar o teu marido. Não, falaste a verdade. Esse nem é teu, é o sexto. Vê que Jesus não trocou com ela um lance de psicologia. Ele falou a verdade. O problema é que você tenta suprir suas necessidades aí. Mas quem beber das minhas águas não terá sede. E uma mulher frustrada, prostrada em termos de relacionamentos que rebentaram a vida emocional dela, assim, não é isso. Tornou-se a mulher que ganhou Samaria para Cristo. O que te impede de ganhar uma cidade para Jesus? É o mimimi. É você não abrir mão. É você não falar a verdade. Mas quando ela se associou a Ele, entrou na presença dele, ela compreendeu todas as coisas. E ela saiu dali e ganhou a cidade. E a cidade, quando vê, diz, primeiro acreditamos por tua causa. Mas agora também nós o temos ouvido. Moisés falou para Arão, mas os anciãos também ouviram. A associação, ela é crítica, é um fator crítico. Nessa noite eu queria provocar a tua fé, queria provocar um encontro, um desejo no teu coração para manter um encontro com Deus.
E ele os chamou para estarem na sua presença. Abraão desviou-se da palavra de Deus por Sara, Agar e o problema que nós temos hoje nas notícias. A guerra entre Ismael e Isaac. E de repente o Senhor, quando aparece para Abraão, lhe diz: anda na minha presença. Porque ele tinha desviado da presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. A tua perfeição está na tua associação ao Senhor. O ponto mais alto do meu ministério é a minha comunhão com Deus. O ponto, queridos irmãos, mais alto do meu ministério é a minha comunhão com Deus. É lá onde Ele me mostra e Ele me instrui para que eu faça conforme Ele me mostrou. O grande problema é o que está escrito em Coríntios. Cuidado com as más companhias, corrompem os bons costumes. O bom costume não é educação, não é moral e cívica. O bom costume é a fé. Em que eles diziam, não, Cristo, mortos não ressuscitam. Então eles estavam a ser corrompidos por heresias. Eles estavam a associar-se com homens cujos frutos eram das trevas. Falsas heresias, cujos frutos eram carnais. Cuidado com as más companhias. Se você insiste nas más companhias, você vai colher esses frutos. E isso revela quem tu és. És tu quem estás a dizer. Tinha 10 anos de idade. E fizeram uma pergunta. 10 a 12 anos de idade. Mas, Mauro, por que tu só andas com os mais velhos, não andas com os da tua idade? E eu me lembro da resposta. Eu estava a ser bombardeado à esquerda e à direita. Eu disse, eu não aprendo nada com ele. Mas como assim? Se a armada é mais velha, eu disse, não, eles não têm nada para me ensinar. Eles não deram conta que eu queria aprender. Então me associei com pessoas que estavam à frente. Então a Bíblia diz, Maria, darás à luz a um filho. Eu nem marido tenho. Quando vier sobre ti o Espírito Santo, quando ela se associou ao Espírito Santo, ele foi dito, ouve, para que entendas, vai ter com aquela, associa-te àquela que era estéril, mas que agora já deu frutos. Você tem que entender que a lei da associação, ela é benéfica quando você se associa a alguém frutífero, mas ela é destruidora, é trevas na terra quando você se associa a alguém em trevas, a alguém frutífero. Se tiveres que reclamar, só vais reclamar das tuas opções. Porque o reino dos céus não é de palavras, é de poder. Logo, se você brinca em troca de palavras, você não está a dar conta que você está a ser enfraquecido pela associação com as más companhias. Se choras, choras até o bom prazer. Mas a verdade é essa, que Ele te chamou para seres liberto, não para te colocar novamente sob um jugo de escravidão. E é o que eu vejo muitas das vezes, as pessoas associam-se dentro da igreja a pessoas que lhes ferem, as pessoas que... E eu vou te perguntar, você se associou a ele? Ah, não, mas é da igreja. Mas você viu ele andar comigo? Você viu ele associar-se a mim? Não. Lhe pergunta ainda o que é que Deus está a falar com o pastor dele. Ele não sabe. Logo, as tuas escolhas é que vão determinar o teu futuro. Você é quem escolhe. Então eu sou pastor há uns bons anos, para poder ter visto exatamente dentro da igreja pessoas a escolherem associarem-se a demônios, a espíritos de mentira, a pessoas influenciadas por demônios. Eu vi pessoas associarem-se a um demônio sem nenhuma pessoa. Eu vi pessoas a associarem-se a pessoas influenciadas por demônios, mas dentro da igreja. E depois essas mesmas pessoas, sem muito caráter, são os que muito mais lamentam. Se você passou por isso, deixa eu te dar um conselho. Você ganha vergonha na cara e se arrependa. Me perdoa, Deus, pela minha rebeldia, porque eu nunca deveria ter sentado numa mesa de escárnio. 2. Confia no teu Deus, Ele restaura e restitui a tua vida. 3. Fuja de quem vai te dizer, não é bem assim, pastor falou mal, devia ter mais pena. Fuja, você merece amor. E o amor é isso. O amor tem ou faz, leva-te até um encontro com a tua realidade. Para que você entenda aonde estás e aonde o Senhor quer te levar.
olha a hora. Jesus disse, hipócritas. Vocês olham para as folhas da árvore, para as nuvens, vocês sabem que tempo é. O que é que o Senhor está a falar? Olha para as notícias, lê a tua Bíblia. Os tempos são curtos. Você ainda vai conversar como se você tivesse esse direito de se arrastar e ser arrastado. Até quando? Quando um homem e uma mulher querem ser frutíferos, eles começam a quebrar toda a associação negativa na vida delas. Quando homens e mulheres, como Natanael, começam a desejar ser frutíferos, por isso é que Natanael estava debaixo da figueira. E o Senhor disse, um verdadeiro israelita. Quem é o israelita? Aquele que se agarrou no Acve. Alguém sem falsidade. Um verdadeiro israelita. Que o meu Deus possa fazer de ti um homem e uma mulher sem falsidade no coração. É tempo! Amém? Olha a hora. É tempo. Glória a Deus pela tua vida. E nessa noite, aprenda a orar. Queridos irmãos, orar pelo pastor da igreja faz com que você se associe a ele e acima de tudo, vou partilhar aqui parte de um testemunho de alguém que quando foi dedicar-se a orar por mim, o Senhor começou a falar com ela. Uau! Queridos irmãos, quando Natanael associou-se ao Senhor, janelas do céu se abriram sobre ele. Ao te associares a mim, eu sou muito sério nesse aspecto. Não te associes a qualquer irmão da igreja. Você se associa ao líder da igreja. E você saberá quem são os que andam com ele. Ponto final. O grande problema é exatamente a falta de maturidade e temor ao Senhor. Você agora quer reclamar o quê? Não temos tempo para isso. Conselhos foram dados, você desprezou. Nós não temos tempo para isso. Nós não vamos parar a carruagem porque você não quer falar a verdade. Mas um homem e uma mulher que se reconhece isso e fala a verdade, uau! Mais são os seus frutos finais do que aquilo que era no início. Então, não te ofendas com a escola de Deus na tua vida. É escola. Lá não é trauma, você chama trauma, é escola. Agora você pega nessa trauma, entra na presença do Senhor, você vai compreender, era Deus a trabalhar a meu favor. Não perca mais tempo. Gostaria muito de poder falar mais nesse assunto. Mas eu vou só dar aqui um ponto muito rápido. Ana, por favor, muito rápido, antes de nós terminarmos. Lucas capítulo 5, no versículo 17. Ouça só essas escrituras. Lucas 5, versículo 17 em diante. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude, o poder do Senhor presente para curar. Quem é que foi curado a seguir? E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Uma pessoa paralítica é uma pessoa que não pode ir a lado nenhum. Uma pessoa paralisada é uma pessoa que Satanás conseguiu neutralizar. É como se ele não existisse na Terra. Mas era suposto você se mover. Muitas pessoas estão paralisadas. Elas vão dizer, pastor, eu oro, eu jejuo, nada, não está a mudar. Mas por quê? Porque ele não está a lidar com aquilo que realmente ele precisava de lidar. Vamos olhar novamente para esse versículo 17 em diante. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Ele estava a ensinar, queridos irmãos. E aconteceu que estava Jesus a ensinar. Se nós olharmos esse texto com cuidado, vamos entender o seguinte. No versículo 15 diz, porém a sua fama se propagava ainda mais, e então ajuntou-se muita gente para o ouvir, e por ele ser curado das enfermidades. Porém ele retirava-se para orar nos desertos. Quando a fama dele se espalhou, ele não partiu paredes para aumentar a capacidade de congregar pessoas. Ele foi embora para fazer aquilo que era dele, a comunhão com o Pai. Mas aconteceu que naqueles dias
ele estava, depois de orar, a ensinar. Note, número 1, a ensinar. Lembra Jesus ter dito, conhecerás a verdade e a verdade te libertará? Ok. Estando ali fariseus, doutores da lei, que tinham vindo das cidades, das aldeias de Galileia, Judeia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Quer dizer, Jesus está a ensinar e no ensino tem cura. Queridos irmãos, ouça, se o ensino não te cura, porque a palavra curar aqui também é libertar. Se o ensino não cura e não te liberta, então é em vão. É em vão. Agora repare bem. Esses homens que transportaram o paralítico para pô-lo diante de Deus, a história, se nós formos à frente, a história é que Jesus ensina que ele tem o poder de perdoar pecados. E os mestres da lei ensinavam rituais. E ele veio ensinar que o pecado é que colocou o homem na condição de destituído da glória de Deus, mas ele veio mostrar o caminho que era ele, de volta ao Pai, por meio do sacrifício dele. E no ensino dele tinha poder para curar. Queridos irmãos, como é que você ouve e não é curado? Você tem que ser curado das suas emoções. Traumas emocionais são curados quando você entra na presença dele. José era um menino jovem de 17 anos, vendido como escravo. Não foi para a Europa, foi aqui em África que lhe compraram. Lhe venderam aqui e lhe compraram aqui. Oi. E quando ele entrou na presença do Senhor, ele disse, vocês intentaram para o mal. Pastor, onde é que está escrito na Bíblia que José entrou na presença do Senhor? O que se dizia Deus na terra, Faraó, olhou para ele e disse, quem há como ele, em quem esteja sobre ele o Espírito de Deus? O que se dizia Deus, reconheceu Deus nele. Queridos irmãos, eu não sei qual é a prisão que você se encontra, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus em José fez a prisão prosperar. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra. Por que você não está a fazer a prisão prosperar? A Bíblia diz que Pedro, e Paulo, várias vezes, na cadeia, as correntes caíram, as portas estão abertas, mas eles não saíram. Muitos de nós estamos à espera que a prisão seja aberta, mas o que Deus quer é te libertar a ti. Quando José foi liberto, a porta se abriu e lhe dá do trono. É na hora de governar, irmãos. E não ser mastigado, dizimado pelas mentiras que você não entende. Ao entrar na presença do Senhor. Ao entrar na presença do Senhor. Dizer amém a uma mensagem do gênero seria dizer assim seja. Vou entrar para a presença do Senhor. Vou fazer como compromisso de estar com Ele. E uma vez que você estiver com Ele, você vai dizer, era isso que o pastor estava a falar? Uau! Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe. Amém, queridos irmãos. E que você possa realmente andar naquilo pelo qual o Senhor te chamou para andar. Queridos irmãos, eu não aceito ouvir um pastor ou alguém que for que me faça meus ouvidos tinir certos sons de mimimi. Não. Eu acredito que maior é o Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. Porém, há coisas que eu ainda não entendi. Há coisas que eu ainda não vi por que aquilo aconteceu. Mas se Deus estava no controle da minha vida, sempre esteve, Ele vai me fazer entender. Então, quando eu entrar na presença do Senhor, Ele vai me fazer compreender. Esse mimimi, para. Mimimi, meu irmão, é o que aconteceu dentro da igreja. Você deixou de avançar porque eles não queriam estar na presença do Senhor para serem enviados. Eles entram para ficar no mimimi. 15 anos depois ainda estamos no mimimi. Mas depois querem casar com alguém que lhe entenda no mimimi. Come on, igreja. Nós chegamos no lugar onde somos curados. No lugar onde somos restituídos. No lugar onde o poder está presente para curar. Aleluia. Que você seja cheio do poder e cheio da virtude do Espírito Santo na tua vida. Não sei qual foi a mentira que fizeram contra ti, a injustiça que fizeram contra ti. Porém, a minha pergunta nessa noite. Será que a injustiça dos homens anulou a justiça de Deus? Será que o roubo deles, quando fecharam os poços de Isaac, paralisou o braço do Senhor? Não foram eles que fecharam os poços de Isaac?
Não foi Isaac que foi expulso da terra por ser mais rico que o próprio rei? Você está-me a dizer que você não confia no Senhor? Você está-me a dizer que você não crê no tempo dele? Você está-me a dizer que você não crê na maneira que ele está no controle ainda que você não entenda? Você está a perder o seu tempo. Eu decidi não perder o meu tempo com essas associações dentro da igreja. Eu quero andar com aqueles que deram frutos. Mas quando eu olho para quem deu fruto, eu vejo cicatrizes nele. E eu pergunto, como é que essas cicatrizes foram saradas? Na associação com Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pai Santo, nessa noite te louvo e te agradeço pela compaixão do teu Espírito e a sensibilidade do teu Espírito que nos levas e nos conduzes em toda a verdade para sermos libertos de toda mentira e de todo atraso e de todo espírito de engano que tenta reter homens e mulheres que já foram perdoados, já foram curados, já foram libertos. Então, essa dor que lá está ainda é ilegal, porque o preço foi pago. Por isso, nessa noite, nós administramos o sangue do Cordeiro sobre a mente, sobre as emoções, sobre as feridas daqueles que não conseguem se libertar delas. Libertar-se de mentiras. No nome de Jesus, nós celebramos a tua vitória e te agradecemos por edificar as nossas vidas, ó Senhor, para sermos homens como instrumentos nas tuas mãos. Nessa noite, o teu manto de cura venha sobre aqueles que precisam de ser curados, precisam de ser restaurados, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus.